Muito bom dia para todo mundo. Aqui é a Física B de bola, cursinho aprimorando, dia 20/3. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Kendi, não sou o professor titular, estou substituindo o professor Guilherme, somente hoje, que ele teve um imprevisto. Espero que vocês estejam com muita vontade de aprender, uma coisa de escrever e um cérebro hidratado com nutrientes para a gente rabiscar um pouco. Vamos lá? Compartilhar uma lousa com vocês. Vamos ver aqui. Vamos lá. Física B. Gente de cinemática, por enquanto. Meu contato vai ser. Tinha umas dúvidas de vez em quando. E a data de hoje. Tá? Qualquer momento pode me interromper, viu, gente? Eu não tenho dúvida do que eu mesmo tô falando. Mas vocês podem ter. Ninguém é formado em física aqui, tirando eu, provavelmente. De boa. Vamos lá. Então, na frente de cinemática, vocês estavam vendo? Introduçãozinha. Vou te apresentar uns conceitos aqui. Conceito, primeira letra aqui, ó. Espaço. S. Cara, esse conceito aqui, ó. Muita gente fala, posso chamar de E? Não, não pode. Porque vem do inglês. Space. O que quer dizer espaço? E você vai ver muito em livros, exercícios, a letra S mesmo. Você tem que reconhecer o que ela é. Então, vem do inglês space. Mas o que quer dizer? Pode ser espaço ocupado por um corpo, posição, lugar, etc. Pode ser um monte de coisa. Né? Mas, em vez de só decorar, o S é isso. Não, você tem que ser mais maleável. Porque tem muito sinônimo em português. De vez em quando funciona 90% dos casos o sinônimo. Então, meio que é bom você conhecer ele. Às vezes não é exatamente igual, mas ele funciona na maioria das vezes. Então, quando você tiver, por exemplo, uma estradinha qualquer, vou pôr uma estradinha qualquer aqui com meu pincel, minhas habilidades. É. Não precisa ser reto. Não. Pronto, fiz uma estradinha aqui. Pode ser uma pista de caminhada, pode ser uma estrada, rodovia, pode ser várias coisas. Daí, ao longo da rodovia, dessa estrada, geralmente tem umas indicações, umas plaquinhas. Tem umas siglas lá. Essas plaquinhas aqui, que de vez em quando indicam a posição que ele está na estrada, a gente chama de S. Por exemplo, vamos ver aqui, 20 quilômetros de uma estrada. E aqui é o 80 quilômetros da estrada. Se a gente falar que tem um cara, eu vou fazer um redondo mesmo, porque até eu desenhar um carro, primeiro que você não vai reconhecer que é um carro, que ele é horroroso no desenho. Segundo que a gente vai perder um tempão. Em vez de focar no desenho, não é aula de artes, vamos focar no conceito. Então, imagina um carinha aqui. Ele vai andar daqui para lá e vai chegar aqui, fazer uma projeção astral dele. No futuro ele está aqui.
Não foi muito bom, meu desenho. Bom, olhando pelas setinhas aqui, ó, ele tá indo aqui da esquerda para a direita, ele tá saindo, ele tá numa posição 20 quilômetros da estrada, de repente chega no 80, que tem várias coisinhas que você poderia falar. A gente pode falar, em vez de escrever a posição dele no começo é 80, não, a gente tem um jeito diferente na física, que é tipo uma sigla. Mas aqui é o início, aqui é o fim. Em vez de fazer a frase por completo, a gente usa uma simbologia. A gente fala assim, o S, que é a posição que ele está no início, tem gente que chama de SI, tem gente que pode chamar de SO, que na verdade é o S0, né? Tudo na vida que você começa a contar, começa do zero, geralmente. Daí esse símbolozinho aqui quer dizer zero, ou seja, toda letra que tiver esse símbolo que parece um ozinho, quer dizer do começo. Bom, isso aqui quer dizer posição do início, ou posição inicial. Posição do início, inicial, posição do começo. Posição inicial. Tem gente que chama de espaço inicial, tá? Pode ser qualquer um deles, tá bom? Eu vou até mudar aqui para dar uma variada. Espaço inicial. Quando falo só espaço, você não entende exatamente o que é. É o espaço que ele está ocupando na estrada. Ele está nessa posição. Não pode ser espaço, pode ser o lugar. Eu posso até trocar aqui, ó. Lugar do começo. Tem que ser maleável. Não decora um só, você tem que entender a ideia. Senão você não reconhece nos exercícios o dia que aparecer. E aqui no finalzão, ele tem uma outra posição. Tem gente que chama de SF, por exemplo, posição final. Ou só simplesmente S aqui, ó. Por quê? Porque se um deles é o inicial, o outro automaticamente é o final. Tá bom? Nessa situaçãozinha aqui, já temos o do início, esse aqui é o S0, o outro é o final. Não precisa nem pôr uma letra. Isso aqui seria posição no fim, ó, uma posição no final, espaço ocupado no início. Ó, que início, que é final. No fim. Tem vários jeitos de falar. Lugar de chegada, por exemplo. Às vezes tem um. Depende do. Nessa historinha aqui, ele chega ali. Né? Lugar de chegada, etc. Você tem que ser flexível, cara. Qualquer historinha vai ter palavras diferentes, vocabulário diferente, mas o conceito é o mesmo. E nesse aqui, depois que eu te apresentei os conceitos, você consegue adivinhar quem é o SI, quem é o S0, né? Ah, professor, tá muito fácil. Tá bom, vamos fazer. Nesse exercício, ó, nesse exemplo, vai ficar assim. Posição inicial é o 20 quilômetros. A posição final é o 80 quilômetros. Dúvida até aqui? Posição final inicial S. Ingrid tá de boas. Ingrid, você tá no terceiro? Seu apelido tá. Seu nome no Meet tá 3A, Ingrid.
Pro, Hum, então, tipo, o espaço inicial vai sempre da direção do movimento, né? Tipo, aí o movimento tá pra lá, aí vai pra lá. nesse aqui o movimento está indo para a direita, então o cara mais para a esquerda era o do início. Uhum. Beleza. Ah, é por causa da escola. Tranquilos? Ó, aqui vai ter um novo conceito. Dois conceitos que são parecidos de vez. 90% dos casos é a mesma coisa, mas não são exatamente a mesma coisa. Tem um negócio chamado variação do espaço. Esse negócio chamado variação do espaço tem um jeito de escrever. Toda vez que a gente fala de variação na física, a gente escreve essa letra grega aqui, ó, um triangulinho chamado delta. E ele está com certeza em pelo menos 40 fórmulas de física. Tem essa letra aqui. Não tenha dúvida, deve ter mais. É que eu não estou lembrado de todas agora. Mas aparição especial, essa letra aqui é variação, só que é variação do espaço. Então fica delta S. Então, se um dia aparecer delta S, você vai dizer, é a variação do espaço. De cabeça, você consegue imaginar o quanto variou o espaço nesse meu exemplo? Que espaço é a mesma coisa que posição, tá bom? 60. 60 km? Parabéns, você já achou a variação do espaço. Nesse exemplo é 60. Vamos lá. Nesse exemplo, variação do espaço. O povo fez 60 de cabeça, mas tem que ter uma conta, na verdade. O povo falou. Esse exemplo é 60 quilômetros. Mas é a conta. Né? Como achar? Toda vez que fala variação, olha os números. Imagina. Eu acho que você fez uma conta de menos. Exatamente. Variação ou delta, você sempre vai fazer uma conta de menos. Assim. Variação do espaço é igual. Espaço final menos espaço inicial. Será que dá certo mesmo? Dá. Vou mostrar para você aqui. O final é 80. O inicial é o 20. Dá 60 mesmo. O senhor precisa de conta? É bom, porque quem faz de cabeça erra 50% das vezes. Você está me subestimando? Não, tô falando sério. Isso aqui é anos de experiência, viu? Quem faz de cabeça erra 50% das contas. Então, variação do espaço é delta S. Opa, eu podia ter feito uma antes aqui. Vou fazer aqui em cima, vai. Isso aqui é a sua primeira formulinha. Delta S, que é variação do espaço, tem que ser espaço final só S, ou SF, tanto faz, menos espaço inicial. Seria a forma em letras do que eu digitei aqui. Função final menos inicial. Sua primeira formulinha. Eu fiz uma ordem meio zoada, né? Por extenso, essa de cima. Não coube. Por extenso é a de cima. Mas substituindo, deu isso aqui de baixo. Pronto.
Tem gente que chama de distância percorrida, tem gente que chama de deslocamento. Olha, eu vou dizer para você que 99% das vezes, não, 90% das vezes é a mesma coisa, mas nem sempre. Nem sempre, tem que tomar muito cuidado. Então, posso colocar aqui a distância? Não. Não, não ponha aqui a distância. Porque a distância percorrida, ela ignora o sinal das coisas. Imagine o seguinte. Vamos lá. Distância percorrida versus variação do espaço. Não são exatamente a mesma coisa, cuidado. Um contra o outro. É que aquele exemplo era muito simples, daí eles davam o mesmo número. Tá bom? Se o exemplo for um pouco mais bem bolado, eles já não são a mesma coisa. Vou mostrar aqui em breve. Distância percorrida, a gente chama de D minúsculo, vai. E variação do espaço é o ΔS. Tem gente que chama de deslocamento escalar, tá bom? É outro nome para isso aqui, deslocamento escalar. Então, deslocamento escalar e distância percorrida é a mesma coisa? Não. 90% das vezes é, mas de vez em quando não. Vou mostrar um exemplito. Uma viagem mais complexa. Vamos lá. Por exemplo, aqui eu vou fazer umas posições e um cara vai andar, mas dessa vez ele é indeciso, esquecido. Ele vai de um lugar para o outro. Essa posição aqui vai 10 quilômetros. Aí vai até uma outra aqui. 40 quilômetros. Vamos dizer que depois ele esqueceu que tinha que visitar um amigo. Tava lá atrás. 25. Mas não tá muito proporcional. Eu vou andar aqui. Vou andar com esse 25 um pouquinho para lá. Pouca coisa. Pronto, tem 3 posições. Sinto drama. O cara é esquecido. E vai andar de um lugar para o outro. E vai voltar. Ele começa para cá. Ele vai chegar aqui. Depois fala, esqueci um negócio, tinha que passar na casa do meu amigo. Ele vem para cá já. E volta. E volta. E vai chegar aqui. Então, aqui tem uma situação mais complexa. Aqui tem começo, meio e fim. Esse aqui é o começo. Ou início. Esse aqui é o meio. Esse aqui é o fim. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que a distância percorrida vai ser igual a deslocamento 1 mais o deslocamento 2. Você vai fazer um
o tanto que ele andou para cada trecho aqui, ignorando o sinal ainda. Isso aqui vai ser tipo assim, ó. Ignorando o sinal, a gente põe as barrinhas vertical, que a gente fala módulo. Se desse um número negativo, você coloca só o número, ignora o sinal de negativo. Que era possível dar negativo se fizer posição final menos inicial. Depende da final. Se a final é menor do que a inicial, final menos inicial poderia dar negativo. É lógico. Tem dois pedaços, né? Um pedaço indo para a direita e um pedaço indo para a esquerda. São dois pedaços. Tá? O primeiro pedacinho aqui foi do 10 para o 40. Quanto que você acha que é do 10 para o 40? 30. Acertou. Do 10 para o 40 é 30. E o deslocamento, o segundo pedaço, que é do 40 para o 25? 15. Ele andou 15. Beleza. Do 40 para o 25 é 15. Esse povo tá afiado de cabeça. Daí deu 45. O carro vai contabilizar. Andou 45 quilômetros. Gastou uns 4 litros de combustível, mais de 20 reais. Nos preços atuais. Né? Que é mais de 5 reais o litro. Mas enfim. Então, deu uns 20 reais essa viagem. Ah, beleza, mas e o deslocamento? Desculpa, e variação do espaço? A variação do espaço, se você lembrar bem, variação do espaço tem uma fórmula, que é posição final menos posição inicial. Quem que é a Aí posição final e a inicial? a final é o 40, seria? Ou 25? O final é aqui. E Hum, o início é aqui, ó. Na fórmula de variação do espaço, não, você ignora o meio. O meio do caminho não importa. Ah, mas variação do espaço não é a mesma coisa que distância percorrida. Você ignora, não existe esse tal. É só começo e fim. Então, a posição do final é 25, nesse trecho inteiro, né? A posição do começo, do início, é o 10. 25 menos 10 dá 15. Olha, a variação do espaço ou deslocamento escalar não deu a mesma coisa que a distância percorrida. Um deu 15 e o outro deu 45. Mas qual que eu uso, professor? Depende. Para as fórmulas de física, a variação do espaço é o mais importante. E para a vida real? Para a vida real, o D é mais importante. Pelo menos na conta da gasolina que você vai fazer. Quantos litros eu preciso para encher o tanque do carro? Ah, você precisa da distância percorrida, não da variação do espaço. São coisas diferentes. O variação do espaço, ele seria como se você tirasse duas fotos. Tira uma foto no começo, vê onde ele está. Tira uma foto no fim, vê onde ele está. E só olha para as duas fotos, assim, jogo dos 7 erros. Entre as duas fotos mudou 15, só. Para variação do espaço ou deslocamento escalar, que é o ΔS, então você ignora o meio do caminho. O meio do caminho não importa para ΔS. E o ΔS você vai usar muito mais do que distância percorrida. Muito mais. Nossa, mas de longe, então. Muito mais. Muito mais. Mas de boa até aqui? de boa. Aí, tipo, Maravilha. é que nessa daí deu certo, porque, sei lá, se é uma analogia que dá certo, mas a distância percorrida deu 45. Hum. Se fizesse menos 30, tipo, se fizesse o caminho do meio menos o fim, ia dar a mesma coisa que a criação do espaço. É, sei lá, Ah, não, mas foi viajei. coincidência.
Foi totalmente coincidência os números. Ah, tá. Não faça nenhuma conta com meio, porque aqui deu sorte, mas não tem nada a ver. Beleza. Beleza? Eu devia ter chutado uns números diferentes. Bom, isso aqui é um conceito para deslocamento, mas nem sempre você tem a posição, gente. Você não tem. Então, você tem que dar uma adaptada. De vez em quando tem desenho, desse você encontra na hora. De vez em quando é um texto, e aí ele vai falar um pouco diferente. Você tem que descobrir o deslocamento também, ou variação do espaço. Então, vou mudar aqui para o lado. Vamos lá. Ai, vamos lá. Cuidado. Algumas vezes. Não temos um desenho com as posições iniciais e finais, mas podemos encontrar a variação do espaço com o conceito de distância percorrida. Funciona bastante, mas não sempre. Não sempre, né? Beleza? Ó, então, variação do espaço tem o jeito certo, né, de calcular, é final menos inicial. Só que às vezes você não tem o final inicial. O que eu faço? Lembra que 90% das vezes é a mesma coisa que distância percorrida? 90% das vezes. Você pode aproveitar. De vez em quando faz assim, ó. Exemplo. Um carro faz uma viagem dividida em duas partes. Na primeira, ele viaja da cidade A para a cidade B, que distam. Isso é um verbo para dizer que a distância dos dois é alguma coisa. Que distam 200 quilômetros entre si. Na segunda parte, ele viaja da cidade B para a cidade C, distante de 150 quilômetros. Que dista 150 quilômetros anterior. Isso aí. Calcule o deslocamento escalar dessa viagem total. Não tem desenho. Isso não tem as posições na estrada também. Mas não é impossível. Você pode aproveitar o conceitinho de distância total, que funciona umas 90% das vezes. As cidadezinhas aqui. A vai para B. Vai para C. Imaginando uma linha reta é mais fácil.
Vamos lá. Esse primeiro trecho aqui tem 200 quilômetros. E o segundo trecho, em 150 quilômetros. Foi isso que ele contou. Ah, mas eu não sei qual que é a posição da estrada. Olha, não importa qual que é a posição da estrada. Depois eu mostro para você que vai dar. Mas você poderia calcular deslocamento com o conceito de distância percorrida, nesse caso aqui. Ia ficar, ó, deslocamento escalar ou variação do espaço, que é a mesma coisa. Você ia fazer esse delta S1 mais esse delta S2. Tem dois trechinhos. Você ia somar eles aqui, ó. E se tivesse mais pedaços de viagem, você somava mais também. Então não é sempre uma conta de menos? Não. Você tem que ser muito flexível. Nem sempre é uma conta de menos, ΔS. Você pode fazer uma soma dos pequenos deslocamentos. O primeiro deslocamento é 200. O segundo deslocamento é 150. E 200 mais 150 costuma dar 350. E essa é a resposta. Então, 350. Então, nem sempre é uma conta de menos. E por que, que você usou a fórmula do outro lá, que fica somando? Olha, primeiro porque não tinha outro jeito de fazer. Segundo, porque não muda o resultado nesse caso. Olha só o que acontece. Quando ele não vai e volta, quando ele vai e volta, zoa o resultado. Mas quando ele só vai para lugares inéditos, se é só lugares inéditos, distância percorrida e deslocamento dá na mesma. Tá bom? Variação do espaço e distância percorrida dá na mesma. Se não, fica voltando. Tá bom? Então, vou mostrar para você. Se tivesse números, vou falar um número qualquer aqui. Posição 20 da estrada, vai, vamos fingir. Se aqui é o 20 e entre a cidade A e B tem 200, quanto que você acha que fica aqui na posição da cidade B? 220? Certo? Seria 220. Ah, mas e até a posição do C aqui? Quanto será que ficaria então? Se está na mesma estrada? 370. Beleza, 370. Mas eu quero fazer da forma clássica. A forma clássica é a posição final menos inicial, tá bom? Final menos inicial. A posição final é o 370. E a posição inicial é essa aqui do começo, é o 20. E 370 menos 20 também dá 350. Eu só não fiz desse jeito porque não tinha um número, mas o resultado tem que dar o mesmo, viu? Então, tudo depende dos dados que te foram apresentados. Se ele já deu os pequenos deslocamentos, é só somar. Se ele deu posição, aí você faz final menos inicial. E dá a mesma coisa. Pode ter certeza. Beleza, gente? Suaves? Beleza. Maravilha. Então, ó, essa aula vai estar gravada, mesmo que estiver um pouco rápido, você pode ver a gravação e tirar um print, tá bom? O que importa é acompanhar mentalmente, aqui é o mais importante. Ter esse texto de 4 linhas aqui é muito esforço para. Vai cansar você. Você tem muitas aulas hoje ainda, não tem? Até que hora você tem aula hoje? A gente é até às 6. Ah, então, ó, vocês têm aula pra caramba, nossa senhora. Não gasta sua energia para copiar isso aqui, você vai ficar cansadão. Acompanha o pensamento é melhor. Maravilha. Então, você acabou de aprender variação do espaço, mas agora eu vou entrar num outro conceito. Prepare-se.
Pro, depois você vai mandar essas, tipo, um slide ou essa luzinha mesmo que você tá fazendo pra gente? Ó, eu posso mandar, mas eu posso mandar, mas sem a explicação oral vai ficar meio perdido às vezes. Tipo, por que Ah, que ele escreveu não, esse mas número? como eu já assisti a aula, é só pra revisar depois, sabe? As Ah, formas. então beleza. Porque se a gente esquecer como faz a conta, dá pra gente olhar como exemplo, entendeu? Uhum, tranquilo. Beleza. Eu ponho essa luzinha no apre recados. É no recados que vocês. Isso, Ah, isso. demorou. Ponho lá. Ponho logo em seguida. Espero que a foto não fique minúscula, né? Eu vou tentar que a qualidade das fotos cai no WhatsApp. Você tira no máximo de qualidade, você manda no WhatsApp, tá um tamanho bem pior. Você coloca no drive Ah, eu da. posso pôr no Drive. É verdade. Mas o povo tem colocado no Drive também? Tem, geralmente coloca Hum, também. entendi. Beleza. Gente, existe um negócio. Deixa eu ver. Variação dos. Aí. Vou falar variação do tempo, vai. Variação do tempo. E tem um símbolo aqui. Eu vou pôr entre aspas, mas não é exatamente isso aqui, mas. Variação do tempo. Se é variação, também usa esse triangulinho, delta. Só que tempo, você tem que colocar uma letrinha. É o T minúsculo. Tá bom? Não é exatamente tempo, porque tempo é muito abrangente. Esse T minúsculo, na verdade, é instante, tá bom? Por isso eu botei um aspas ali. T, na verdade, é o instante ou momento em que algo acontece. Se você tiver, por exemplo, um T, oh, caramba, um T minúsculo com um zerinho embaixo, esse aqui, ou, tem gente que põe I de inicial, não tem problema. Esse aqui é o instante inicial, o momento em que algo começa, etc. Muita maleabilidade. E tem gente que fala o prólogo, aqui tem uns termos para a pré, não é história aqui, mas depende da história. Ah, tudo depende do exercício. Cuidado. Então, pode ter um T ou TF, depende do livro. O seu não usa nenhum dos dois, só para avisar, viu? Você sabia que seu livro não usa nenhum dos dois? Sim, Ele não usa, o quê? seu livro não usa nenhuma dessas letras, ele usa outra. Mas pega a ideia, não importa. Ele usa T2 e T1. E o T2 é o final, o T1 é o inicial. No posição ele fala a mesma coisa. S2 e S1. O S2 é a posição depois e o S1 é a posição antes. Mas quem manjou a letra, o conceito, vai com qualquer letra. Pode estar tranquilo. Esse aqui é o instante, final, momento em que algo termina. Tem vários jeitos de falar. Variação, a gente já aprendeu a formulinha. Variação é sempre uma conta de menos. T final menos T inicial. Final menos inicial. Cuidado aí. Olha que coisa. Variação do tempo dá para chamar de outras coisas também.
Então, vamos usar a malemolência aqui. Que muita gente vai achar que vai decorar só um, daí não reconhece os outros. Então, obs. Eu posso fazer aqui embaixo, né? Variação do espaço, do tempo. Tem uns nomes, mas são totalmente diferentes. Tem gente que chama de obs. Pode ser chamado de intervalo de tempo. Pode ser chamado de tempo total. Pode ser chamado de demora. Pode ser chamado de duração. Pode ser chamado de etc. etc. Tem muitos nomes possíveis. Mas é etc. mesmo. Eu nem vou pôr mais. É só para você ter uma ideia do que pode chamar esse cara. O cara vai falar assim: quanto tempo demora a viagem? Só que o tempo de demora da viagem é a mesma coisa. Quanto tempo dura a viagem? Exatamente. Ou quanto tempo ao todo, tempo total que durou essa viagem? Ou intervalo de tempo. Às vezes ele fala intervalo de tempo. Mas é mais raro o intervalo de tempo. Ele fala mais esses outros aqui. Então, se você tiver, por exemplo, aqui, exemplito. Exemplo. Sua aula de física e comigo hoje tem. Vou deixar em branco aqui. Cara, cliquei fora. T igual a alguma coisa. T0. Vou pôr na mão mesmo. T0 é uma coisa. T final é outra. Delta T é outra. Vai lá. Você sabe, lembra o que era T0? É inicial. É um instante que algo começa. Beleza. Você sabe dizer qual que é o T0 da nossa aula aqui? Vixe, eu não sei que horas que começou, não. Nossa, 11. 11. Beleza. T0, 11 horas. É a hora que algo começa. Beleza, isso aí. E qual que é o T final? O instante que algo termina. É 1h10 de aula, não é? Aham. E 20. Meio de 10. Não, espera. E 20. Então meio de 20, 12 horas e 20 minutos. Não põe M, porque M sozinho é metros, tá bom? Você tinha que pôr min para ser minuto. Beleza. Qual que é o delta T? Famoso duração da aula. 1h20. Mas que conta você fez? Subtrair. Muito bom. Você fez T final menos T inicial. O final, 12 horas, 20 minutos. Menos 11 horas e 0 minutos. Não, deve ficar muito estranho. Isso aqui dá 1h20. Beleza. 1h20 minutos. Você tem que ter uma distinção clara. A hora que você só falar tempo, você vai se confundir, velho. Vamos lá. E o T é tempo. Se falar que só o T é tempo, cara, tem 3 tempos totalmente diferentes aqui. Tem o tempo de começo da aula, tem o tempo de final da aula e o tempo de duração da aula. Só falar tempo é muito perigoso, tá bom? Essa distinção aqui.
Nessa aula aqui, o ΔT é esse. A posição, o instante final é esse, ou o instante inicial é esse. Demorou. Cuidado para não decorar só tempo. Se falar só tempo, você se confunde nele. De boas, até aqui? Sim, sim. Maravilha. Então vou fazer um milagre da multiplicação aqui. Vou crescer a lousa para aprender mais. Lousa infinita. Precisa aprender infinito. Agora vou te apresentar um conceito de velocidade. Velocidade escalar média. É o nome completo dele. Tem muita gente só chama de velocidade média, mas o nome completo é esse aqui, na verdade. O famoso VM. Vou fazer aqui uma região de rascunho. Você não precisa copiar esse rascunho. É rascunho. Alguma vez você já viu alguma velocidade escrita na estrada? Sim. O que acontece quando você tem... Aqui, deixa eu ver. Se tiver uma... Putz, será que é esse o formato? Tô na dúvida. Qual que é o formato da placa de velocidade? Acho que é redonda, né? É redondo, é redondo, é verdade. É redondo. A de velocidade é redonda. Vamos lá. Se achar assim, ó, 90 quilômetros, não, 120 quilômetros por hora. Né? Não consegui pôr tudo, mas era para ser quilômetros por hora. Cara, isso aqui, eu não lembro como é que é uma placa, eu nunca olho as placas. Deixa eu ver como é que é uma placa aqui. A velocidade extra, que eu tô na dúvida. Não sabia nem o formato dela. Achei! O número é um maior. Ah, tá. Vai ser assim, ó. Acabei de lembrar. Mas vou usar essa. Putz, o que eu fiz, cara? Putz. É isso aí. Pronto. Rascunho. A hora que você vê um negócio desse aqui, você entende que nessa estrada essa aqui é a velocidade máxima permitida. Mas velocidade, olha para esses caras aqui, ó. Quilômetro barra hora, a gente fala quilômetro por hora. Só que da matemática, quando a gente fala por, nesse sentido aqui com uma barrinha, ele é uma divisão. Quanto que é 10 dividido por 2? Daí o povo fala, 10 por 2, 5, sabe? Eles já começam a falar por, mas na verdade é dividido por. Então, cuidado, quando se fala por, na verdade é quilômetros por hora, na verdade é quilômetros dividido por hora. Quilômetros dividido por hora. Se entender esse português aqui, é uma fórmula a menos para você decorar, cara. Porque velocidade, quando você vê um exemplo da unidade, assim, unidade quilômetros por hora. Então, na verdade, é quilômetros dividido por hora. Você vai descobrir a fórmula sem querer. Aqui, ó. Uma fórmula para a velocidade média, ou velocidade escalar média, né? Pode falar que é quilômetros dividido por hora. Só que não é,
pensa comigo, esse quilômetro é a posição da estrada ou é o deslocamento do cara? Deslocamento. É o deslocamento, porque já pensou, o cara tá quietinho na posição 80. Opa, minha velocidade é 80. Não, cara, não é a posição dele, mano. Se fosse a posição, o cara já levava uma multa só de estar na posição 140. Tá quietinho na posição 140. Não, não é assim. Então seria, se é quilômetros por hora, opa, deixa eu melhorar isso aqui. Fala aqui, ó. Variação do espaço ou deslocamento escalar dividido por variação do tempo, entre aspas. Não é exatamente tempo. Então você vai achar que a fórmula ficaria Vm é ΔS por ΔT. Nossa senhora, falhou a caneta aqui, tô tremendo tudo. Essa daqui é a forma para calcular velocidade média. Ela é muito usada, não é tão útil, mas é muito usada, tipo, cai em todas as provas que existem. Cai pra caramba. E o jeito de perguntar varia. Então, tem vezes que é no texto, tem vezes que é no desenho, tem vezes que é num gráfico, tem vezes que é com tabela. Meu, você tem que estar preparado para todas as situações possíveis. Não é, ai, física é muito fácil, delta S por delta T. Não, cara, não, não. Não é tão fácil assim. Senão você vai cometer os mesmos erros que eu cometi quando era estudante. Ah, deixa eu escrever com letra decente, já que vou mandar o desenho para você. Ora, é a mesma coisa aqui. Quilômetro dividido por hora. Isso aqui cabe em uma linha? Não, não cabe. Tá bom. Ou eu vou tentar jogar o rascunho pro lado. Jogar o rascunho pro lado, vai caber. Esse rascunho é metade da folha, cara. Ah, ele não ia pro lado porque eu dei um enter. Oh, caramba, não precisava de tudo isso, não. Vamos lá. Ah! Oh, esqueci de me apresentar, né? Eu sou professor de quarta-feira também. Alguns já me viram, mas alguns não, porque tem mais de 20 alunos aqui e na quarta-feira tinha menos que 10. Tá bom? Quem tiver disponibilidade, quiser participar de quarta-feira, tem aula comigo. O que você cometeu? Fiquei curiosa. Não sei, eu já perdi o contexto. Eu falei que cometi um erro? Cometi um crime? Na escola. O erro. Ah, sim. O erro que eu cometi é achar que física é só saber as fórmulas. E eu escrevi a fórmula no braço, daí eu ia com blusa. Colava, professor. Colava e não adiantava nada. Garanto pra você que não serviu pra nada. Porque eu. Nossa, errar colando aí é difícil, hein? Eu vou falar pra você que na faculdade é a mesma coisa, viu? Tem professor que bota os dois pés em cima da mesa, abre um jornalzão e começa a cantarolar. Lá, 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 lá. Mas na caruda, assim, um jornalzão aberto, duas pernas na mesa. Nossa. Todo mundo pegando o livro e todo mundo tirando vermelho, cara. Todo mundo tirando 4, 3. Eu tentei ser honesto e tirei meio. Misericórdia.
Pois Pelo é. menos, assim, você ganha um ponto escrevendo o nome, pelo menos. Não, de jeito maneiro, o nome não vale nada. Nossa, vale nada. Então, nossa, eu fui tonto. Eu subestimei, vai. Não adianta saber a fórmula, você não sabe usar. Por exemplo, aqui eu dei uma fórmula, mas tem uns 6 jeitos de usar, e esses 6 jeitos ainda tem duas variaçõezinhas. Então tem uns 12 jeitos de usar. 12 jeitos de usar isso aqui. Se você fizer só, fiz 3 exercícios, estou manjando. Tá, não, porque tem mais de 12 jeitos diferentes de perguntar, tá bom? Jeitos diferentes. Então, você vai fazer, por exemplo, aqui, deixa eu contar só as unidades possíveis. As unidades mais famosas. Tem do sistema usual e tem do sistema internacional, que é o SI. Não sei se vocês lembram do. No SI é mais por segundo? Exatamente. No SI é metros por segundo. Vocês estão prestando atenção nas aulas, né? Bom saber. Então, no usual, que é o do dia a dia, é quilômetros por hora. Esse aqui é quilômetros, esse aqui é hora. E daí tem uma divisão, porque tem uma divisão aqui, ó. A unidade do velocidade ficaria quilômetros por hora também. Então, esse aqui é o do dia a dia, do Brasil. Porque se fosse o dia a dia dos Estados Unidos, é milhas por hora. Já viu algum joguinho de videogame, tá assim, MPH? Joguinho de videogame direto, tá assim, ó. Miles per hour, milhas por hora. A milha é mais ou menos 1,6 quilômetros. Então, se você vê 90 mph, é mais do que 90 quilômetros por hora. É mais do que 50% a mais. 60% a mais. Então, ó, isso aqui é unidades no sistema usual do Brasil. E no internacional, as unidades são o equivalente, né? Deslocamento seria em metros. Tem uma divisão por causa da fórmula. O delta S, o delta T, que é a variação dos instantes aqui, do tempo, é em segundos. Essas são as unidades mais comuns que tem. Tem uma conta para conversão entre eles, eu vou falar daqui a pouco. Fazer um exemplo com vocês. Antes de mostrar como é que converte. De boa até aqui? Sim, Suave? tranquilo. De boa. Maravilha. Eu vou fazer aqui um exemplinho. Então, ó. Vou fazer uns 3 exemplos de jeitos diferentes, vai. Vamos ver se você pegou. Uma tabelinha com os dados. Dessa vez é sem desenho. Hum. Tá bom, vai. Só para começar. Não. Oh, caramba.
Aqui indica um T em horas. Aqui indica um S em quilômetros. Eu vou pôr uns dados aqui. 14, 18, 120, 20. Pronto. Calcule VM. Meu desafio aqui. Já acho que um monte de gente vai errar. Quer dizer, um monte de gente vai tirar meio certo, na verdade. Errar 100% não acho que vão. E aí, alguém tem ideia como que começa? Eu acho que eu consegui fazer. Ah, é? E sua resposta deu um número entre 0 e 100? Ah, vai falar que tá errado. Nossa, deu. Deu? Ai, tá errado. Mas tudo bem, acontece. Não, vamos aumentar. Gente, alguém fez e conseguiu um número entre 0 e 200? Alguém? Eu fiz. E deu entre 0 e 200? Deu entre 0 e 100. Também errou. Acontece. Esse aqui, gente. Não precisa da conversão. Pode ser quilômetros por hora. Pode ser quilômetros por hora mesmo. Não tem problema. Mas todo mundo que fez uma conta e deu entre 0 e infinito errou. Tá bom? Todo mundo. Sem exceção. Porque dá Ah, é só porque negativo. é negativo. Exato, gente. O cara que faz de cabeça Ah, não vai acertar. Então a gente fala assim, ó, velocidade média delta S por delta T, porque é o que ele pediu. Delta S, vamos descobrir. Delta mas eu S, acho que dá positivo, professor. não. Delta S é posição final menos inicial. Qual que é a posição final? Peraí. É menos 80. 20. É o 20. É o 20, Ah, porque isso que eu errei. você descobre porque o tempo não volta. O tempo não vai para trás. Então, com certeza, esse é o início e esse é o fim, cara. O tempo não volta. Você está olhando para 14 e para 18, o 18 é o fim, certeza. Então, a posição final é 20, a inicial é 120, e se você fizer um menos o outro, dá Menos 80. Não, menos menos. 100. Ah, já vi onde eu errei. Menos 100. Quem faz de cabeça não pega o sinal. Ninguém pega o sinal. Todos que fazem de cabeça erram. E 50% dos dados é positivo, 50% é negativo. Então, quem faz de cabeça errou 50% dos exercícios já. Então, ó, esse aqui é o delta S. Pena que não é essa a pergunta. Delta T, vocês lembram? Calcula. É o T fim final. menos o inicial. Então, verdade. Isso. É Final 18 menos menos inicial. 14. O T final, o momento que acaba essa viagem é 18. O momento que começa essa viagem, de acordo com a tabela, é o 14. E 18 menos 14 é 4 horas. Beleza. Agora você tem dois dados. Agora você pode substituir. O delta S é menos 100. O outro é 4. E a hora que você fizer essa conta dá menos 25. Quilômetros
por hora. Essa é a resposta. Velocidade média. Só para dar uma separadinha aqui. Esse aqui é uma coisa. Esse aqui é só tudo rascunho. Rascunho. Úteis, mas não é a resposta, né? É útil, mas ainda tem mais coisa para fazer. Aqui é a resposta mesmo. Resposta da negativo. E falar para você, não está errado, porque o velocidade positiva quer dizer que ele vai para um lado, a negativa quer dizer que ele está indo para o outro. Só isso. Ele pode ir de Limeira para São Paulo e pode ir de São Paulo para Limeira. Ele pode ir para os dois lados. Nos dois lados ele pode correr, nos dois lados ele pode frear, dos dois lados ele pode acelerar e cada vez mais rápido. Então, esse sinal de menos só indica para que lado ele está indo, tá bom? Nesse caso aqui, ele começa no 120 e conforme o tempo passa, a posição dele diminui na estrada. Se a posição diminui, a velocidade tem que ser menos mesmo. Beleza? Esse primeiro exercício. Suaveira? Sim, professor. Então, o sinal negativo, prof, indica que o carro está voltando, no caso. Então, é que voltando, depende onde é a casa dele. Às vezes ele mora numa cidade, às vezes ele mora numa cidade que na estrada é o 120. E ele quer ir para uma outra cidade. Não quer dizer que ele está voltando, mas ele está diminuindo a posição na estrada, com certeza. Bom, e vai daqui para cá, ó. O termo voltar parece que ele vai voltar para casa dele. Não, não é. Mas diminui a posição na estrada. Tá bom? Se ele fosse, ó, para esse lado aqui, o V é negativo. E para quem vai para esse lado aqui, o V é positivo. Se aumenta ou se diminui, muda a posição, muda o sinal da velocidade, tá bom? Então não. Sim, entendi. Melhor assim mesmo. Beleza. Ó, vamos dizer que aqui é o 180 quilômetros, né? Aqui o meu primeiro exemplo era crescendo mesmo. Foi do 10 para o 5. Do 10 para 50? Não lembro do meu primeiro exemplo. Mas o meu primeiro exemplo deu positivo o deslocamento, porque aumentava a posição. Esse aqui está diminuindo a posição. A resposta tem que ser negativa. E 50% dos casos. Bom, pode ir para os dois lados. Eu vou dizer que o positivo aparece um pouquinho mais, vai. Não é 50% não. O positivo aparece mais. E o povo nem pensa no assunto. Ah, fiz a conta de cabeça, foi. Não. Não é bem assim. Beleza. Ó, esse aqui foi um exemplo. Aproveito para dar uma teoria aqui. Velocidade negativa tem um nome. É a mesma coisa que movimento retrógrado. Ah, meu Deus. Cliquei errado. V negativo. Velocidade negativa é a mesma coisa que movimento retrógrado. Se o V sair positivo, fala de movimento progressivo. É um progresso que aumenta as coisas, vai melhorando. Então, aumentando,
progressivo. Diminuindo é retrógrado. E tudo depende para que lado ele está indo. Tá bom? Vou dizer para você outro jeito de desenhar. Às vezes tem plaquinhas. Às vezes tem um chão qualquer e no chão tem uma seta. Se o chão tiver uma seta, quer dizer que quem vai para cá tem velocidade positiva. E quem está indo no contrário do sentido do chão é velocidade negativa. Então, são dois jeitos de dizer. Ou com números na placa, ou com setinha no chão. Tá bom? Daí você que está olhando um desenho, faz as contas e tal. Só de olhar o desenho você já consegue pelo menos acertar o sinal. Quem sabe a teoria da física, já 100% errado já não fica. Então, tem que tomar cuidado com a teoria, sim. É lógico, tem que saber fazer conta, mas só a fórmula não te garante nada. Eu e meus colegas de facul sabemos muito bem que a fórmula não vale nada. Inclusive, tem matéria que o professor dava folhas, 2 folhas grampeadas junto com a prova, cheio de fórmula. Cheio. Todas as fórmulas do livro. Não, todas não, algumas. Mas 2 páginas cheias, assim. Daí você fica folheando que nem um bobo, assim, ó. Daí ele já sabe quem que não estudou pra prova. Quem ficar folheando para procurar a fórmula que serve, não estudou. E ele não colocou a fórmula que precisava, aliás. Tinha 4, 5 perguntas, 2 delas a fórmula nem estava ali. Não estava. Ele deu a fórmula, 2 páginas de fórmula de bobo, assim. Não, de bobo não, é para ver quem estudou quem não, né? A gente fica folhando que nem um bobo, tenta forçar. Vou tentar encaixar essa. Não estudou nada, sabe nada. Quando que usa cada uma? Não sabe nem as letras, só tava a fórmula, letra. Não tava dizendo o que era cada letra. Aí você tenta forçar uns resultados, não sai nada, cara. Não sai nada, você tá maluco. Beleza. Ó, Beleza. falta uns 6 minutos, eu vou passar um conceito em vez de um exercício. Um conceito importante para você não travar nos exercícios do futuro. O conceito é esse aqui, ó. Conversão de unidades de velocidade. É o de multiplicar ou dividir por 3,6, né? Tem essa, ó. Modo 1. Modo 1. Multiplicar ou dividir por 3,6. Esse é o modo 1. E o modo 1 é basicamente assim. Você vai ter 2 grupinhos de unidade. Vou pôr aqui, por exemplo, ó, 1 km por hora. Ó, deixa eu fazer na mão mesmo. Fazer aqui, ó, 1 km por hora. Quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. É mesmo. Então, você pode trocar assim, ó. Quilômetro, mesma coisa que 1000 metros. Por hora. O hora é a mesma coisa que 60 minutos. Mas 60 minutos é a mesma coisa que 60 vezes 1 minuto. Só para você entender de onde surgiu. 60 minutos é a mesma coisa que 60 vezes 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. Então vai trocando aqui, ó. 1 minuto é 60 segundos. Aqui é 1000 metros. Cara, 60 vezes 60 dá 3.600.
Dá 3.600. Então, você vai fazer, por exemplo, você pode dividir, corta uns zeros aqui de cima, ó, um de cima e um de baixo, tchon, tchon. Um de cima e um de baixo, tchon, tchon. Você dava para dividir mais uma vez. Se dividir por 10, corta o zero e enfia uma vírgula aqui, ó. Enfia uma vírgula, porque 36 dividido por 10 é 3,6. Então tem gente que pensa aqui. 1 km por hora é a mesma coisa que 1 dividido por 3,6 metros por segundo. No final, olha só, esse 3,6 está dividindo. Você pode passar para o outro lado multiplicando. Já deve ter visto isso. 3,6 quilômetros por hora é igual a 1 metro por segundo. Então, você vai perceber que tem um grupinho aqui. Conclusão. No grupinho, quilômetro por hora, quando você quer transformar para o grupinho do metro por segundo, você pensa, eu tenho uma coisa grande, tipo, quilômetro é maior do que metro, e hora é maior do que segundo. Você pensa, o grande, quando vai transformar no pequeno, olhando para esses números aqui, o grande para transformar no pequeno, você divide por 3,6. E a volta também existe. Se você pensar no grupo dos pequenos para transformar no grande, o cara pequeno para transformar no grande, você multiplica por 3,6. E só de olhar aqui, ó, 1 metro por segundo. Se quer mudar para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6 mesmo. Daí dá certinho, são equivalentes. Esse é o primeiro modo, e eu odeio ele. Não recomendo para ninguém, não desejo para o meu pior inimigo. Mas você pode ficar com ele. E tem o modo 2, que é uma regra de 3, que é mais regra de 3, cara. Eu acho mais suave. Porque ninguém sabe a tabuada do 3,6 de cabeça. Se você soubesse a tabuada do 3,6, beleza, mas eu acho raro. Você decora só isso aqui, ó. O 10 metros por segundo é 36 quilômetros por hora. Qualquer número que você quer descobrir, você põe embaixo. Então, regra de 3. Essa linha, você começa a regra de 3 e o número que você quer descobrir põe na linha de baixo. Bom, aqui, linha de baixo tá vago. Você colocar as coisas aqui, ó. Tá vago. Depende qual você tem. Se você tem 1 metro por segundo, você põe aqui e põe X no outro, que é o quilômetros por hora. Bom, acho mais confiável. Daí você vai fazer regra de 3, daí a conta é vezes 2, vezes 3, em vez de 3,6. 3,6 é muito difícil. Suave, gente. Vocês têm intervalo agora, né? Eu vou parar. Jean, por favor. Passei do tempo aqui. Se você puder parar essa gravação. Alguém tem dúvida, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Que viagem. Sem dúvidas. Então é isso, gente. É que o Jean não... Vocês têm intervalo e aula em seguida ou é hora do almoço? Como é que é? Almoço. Ah, é almoço? Eu até faria exemplo aqui, mas
Não é deixar vocês almoçar, tadinho de vocês. Gente, quarta-feira tem Aprimorando de Física. A gente vai fazer uns exercícios, tá bom? Olha, você pode fazer tudo do módulo 1. Aqui é o do Introdução à Cinemática. Antes de entrar no movimento uniforme, tá bom? O movimento uniforme ainda não. Beleza, gente. Bons estudos. Quarta-feira eu faço bastante exercício dessa frente, tá bom? A gente vai alternar toda semana uma frente, vai fazer exercícios baseados do... Vai fazer aquelas 12 maneiras diferentes de usar essa fórmula? Vou tentar, uns 6 jeitos, pelo menos. Tranquilos? Ai. Até eu separar uns, Thalita, não sei se vai dar tempo. Mas, Jean, você pode cancelar, viu? Jean. Nada, gente. Quarta-feira, se quem puder aparecer, ou ver a aula gravada, eu vou fazer vários exercícios com vários modos de pergunta à velocidade média. Tá bom? Até quarta, gente. Quem vier. Valeu. Até mais.